o tema, algumas definições sobre sal da terra e luz. Algumas definições de luz e sal da terra. É a mensagem que eu trouxe para as crianças, na noite de ontem aqui. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Meu irmão, eu estava estudando, meditando nesta palavra, e quando eu comecei a olhar para ela, e vendo que Jesus, neste momento, ele estava pregando o sermão da montanha, eu pude entender, e você também vai entender assim, a função do sal e a função da luz, que é muito interessante. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh Jesus, pega lá, Senhor. Abre essa Bíblia aí. Também quase no meio da Bíblia, o 37. O livro 37. Ficou mais fácil agora, né? Diz assim a palavra do Senhor. Vós, Jesus dizendo no sermão da montanha, para todos os discípulos e todos que ali estavam, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido ou insonso, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, ou de um jacar, ou de um cesto, mas no velador, em um lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. O versículo 16. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quero ler de novamente o versículo 16, que é o que fecha tudo isso. Assim resplandece a luz, a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Aqui este versículo, ele está dizendo, olha, quando alguém ver uma boa obra na sua vida, não é para a pessoa glorificar você. Nossa, que glória, aquela pessoa. Não, aqui ele está dizendo assim, quando ver as suas obras, venham glorificar aquele que fez com que você fizesse a boa obra. Então toda a glória deve ser dada a Deus. E às vezes nós sentimos até vontade de pegar a glória para nós. E às vezes sai uma mensagem bonita, uma pregação, uma nota legal. Ai, será que alguém viu o que eu fiz? Não, a glória tem que ser dada a Deus. Se alguém sabe tocar, se alguém sabe cantar, se alguém sabe fazer o que faz, a glória é de Deus. Eu queria explicar um pouquinho sobre o sal. Lá no passado, não muito distante, e hoje a gente vê alimentos assim, o sal é usado para conservar carnes. Se você for aí e ver lá aquele charque, ele não fica na geladeira. Por que ele não fica na geladeira? Por causa do sal. O sal conserva ele. Na época, aquele peixe grandão, como chama, que faz muitos anos que eu não como? Bacalhau. Aquele bacalhau, ele não está na geladeira. Por que ele não está na geladeira? Por que ele não estraga? Porque foi colocado muito sal sobre ele, e esse sal entrou, mesclou com a carne, e o sal conserva esta carne sem ela apodrecer. Se nós pegássemos esse mesmo peixe e deixasse por algumas horas fora da geladeira, você ia imaginar, você tem ideia de quantas moscas varejeiras ia juntar? Um monte. Mas por que lá não junta, esse peçonhento, essa vespa, esse mosquito? Por que não junta? Por que não vai sobre o bacalhau? Porque ele tem sal. O sal então conserva, para que ali o que está dentro, a carne, não apodreça, e também que não venha nada tentar entrar para apodrecer, para estragar esta carne. Então a finalidade inicial
que eu queria colocar para você, que o sal tem essa finalidade de conservar, já que em alguns lugares não tem freezer, não tem geladeira, e muito menos naquela época. Então Jesus estava falando de coisas que as pessoas ali sabiam do que ele estava falando. Isso também serve para o nosso dia a dia. Quando se fala da luz, aqui na igreja um dia desse faltou luz, e nós fizemos o culto aqui com a moto do Maicon com o farol para dentro. Você lembra disso, Maicon? Ele pôs a moto lá fora, acendeu o farol aqui para dentro. Nós não deixamos de cultuar e adorar ao Senhor, não. Sabe, se apagou a luz, o Senhor tinha um propósito naquilo, acendeu a moto lá para que ninguém tropeçasse em ninguém, e aí nós fizemos o culto a si mesmo. Agora você imagina você chegar na sua casa hoje e não tem energia, não tem luz na sua casa. Aí a primeira coisa que a gente vai é pegar o restinho de manhã, aquela comida que sobrou do almoço, né, francesa, restinho de manhã. E você vai lá, põe num prato, põe no micro-ondas, não tem energia. Aí você vai chegar em casa e tomar banho, porque você vai sair daqui grudando, porque não tem ar-condicionado. Você chega no chuveiro, gelada? Não tem energia. E aí você vai procurar alguma coisa nas gavetas. Onde está? Que cor que é? Pode ser qualquer cor, vai ser tudo escuro, não vai ter. Então você percebe que a falta de luz é tremendo isso. Sem contar que os homens, para estar escuro, claro, não vão achar roupa de jeito nenhum. Tem que chamar a mulher, né? A mulher parece uma detetive, acha tudo. Então a falta de luz é um problema tremendo. Não somente no dia de hoje, mas também era lá. Você vai viajar daqui para São Paulo. Já imaginou a Castelo Branco hoje, à noite? Todos os carros sem farol, sem luz. O semáforo não está funcionando. Já imaginou isso? Então aqui nós já começamos a notar um pouquinho do que seria a falta do sal e um pouquinho do que seria a falta de luz. Eu quero fazer aplicação agora com relação ao sal. Como sal que somos, porque o próprio Jesus diz que eu e você, nós somos sal da terra. Ele diz que não é a terra do sal, é sal da terra. E nós, como sal, somos e deveríamos ser, primeiro, deveríamos ser usados para que aqueles que nos cercam, além de não nos estragar, e a gente possa levar essa pessoa a também não se estragar levando sal para a vida dela. Está entendendo? Então se eu sou sal, então eu estou protegido de qualquer, como lá o bacalhau está protegido das varejeiras, nem passa perto. Está protegido da varejeira. Por que não vai lá? Porque está salgado. Se eu sou sal da terra, não pode vir sobre a minha vida nada que me faça mal. Se está vindo alguma coisa sobre a minha vida, está faltando então sal. E quem é sal? Jesus. Ele diz, eu sou o sal. Lá em João 8,12, se não me falha a memória, exatamente isso, fala que ele é o sal da terra. Então se ele é o sal da terra, ele é o sal, e se eu estou sendo afrontado, eu preciso chegar um pouquinho mais perto desse sal, ser coberto com esse sal, para que este mal não venha sobre a minha vida. Eu então tenho que estar protegido com esse sal, e as pessoas que me cercam têm que receber um sabor diferenciado. Eu até brinquei com as crianças ontem, eu trouxe 2 marmitinhas de isopor, uma com pipoca bem salgadinha, bem gostosinha, e uma outra sem sal nenhum, e dei para eles comer. Adivinha qual que eles ficaram e gostaram? Aqui tinha tempero, aqui tinha sal. Você sabe, tem gente que não come nem comida de hospital. Não que a comida de hospital é ruim, mas não pode pôr sal para todo mundo. Então é aquela comida que tem gosto de bala com papel, né? Não tem. Mas para quê? Porque lá não é para ter sabor, é só para alimentar. Mas na nossa casa tem alguns que gostam de apimentado, outros salgado, mas é uma coisa particular. Por que ninguém faz nada? Com exceção os japoneses, né? A gente tem aqui uma descendente que veio lá do Japão e gosta tudo sem sal. Mas também é só com ela. Se for na casa dela, eu pego o saleiro e não resolvo o problema rapidinho. Mas são costumes. Sal, ele tem que trazer gosto. Ele tem que trazer diferença. E quando as pessoas nos cercam, nós transmitimos tempero para a vida dela. Nós transmitimos alegria para a vida dela.
Eu tenho certeza que quando tem festa na sua casa, na sua família, você como cristão é o primeiro a ser convidado. Essa pessoa não pode faltar. É assim. Precisa ser assim. As pessoas têm que falar assim, olha, ele tem que estar aqui. Porque ele tem, sabe, na minha família, né, pro lado da minha esposa, tem pessoas que não gostam, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, mas se tem churrasco, eu vou, gente. Você acha que eu vou desprezar? De maneira nenhuma. Só que quando está lá, eles formam uma turminha pro lado de lá, e eu praticamente só fico com as mulheres. É o bendito entre as mulheres. Aí só que é o seguinte, quando estoura qualquer coisa na vida deles, onde eles vão correndo, vai lá em mim. E vai perguntar, Osmir, você pode fazer uma oração? Claro, eu posso fazer uma oração por você, mas o que está acontecendo? Aí é a hora que ele me deu a abertura de eu fazer uma evangelização a ele. De ser sal nesta vida. Enquanto ele não tem necessidade, não. Mas a hora que a varejeira começa a rodear a vida dessa pessoa, ele vai falar assim, eu vou chamar o Osmir. A hora que a coisa aperta, a água bate aqui, que não consegue mais nadar, vai chamar você para orar, para interceder, para jejuar, para ajudar. É aí que você faz a diferença. O sal não é tempo todo. A vasilha de sal em casa é a menorzinha. A maior é de açúcar. Ou não? A maior é de açúcar, mas o sal é o pequenininho. É só um pouquinho dele, já dá um tempero. Não exagera no sal, viu? Cuidado com a pressão. Não exagere. Por quê? Porque você tem que fazer a diferença. E não é na hora que você quer, é na hora que a pessoa precisa para fazer a diferença. Outra coisa que eu estava anotando aqui. Se cristão deixar de ser sal, eu e você deixar de ser sal, sabe para que vai servir se a gente deixar de ser temperante, se a gente deixar de temperar a vida da pessoa, de levar algo diferente da minha pessoa? Você sabe para que a gente vai servir? Para ser pisado pelas pessoas. A Bíblia diz no versículo 13 que nós não serviríamos para nada. O que é o sal insípido? Um sal insonso. Quando você vai comer uma comida insonsa, faz uma picanha maravilhosa, sabe aquela assim, olhadinha, que não põe sal nenhum e vai comer para você ver. Nossa, pastor, que coisa horrível. Agora põe uma pitadinha de sal no seu tempo, joga aquele alinho por cima assim, aí dá aquela facãozada assim, ó. Babou, né? Pega um pano lá, tá para sujar. Irmãos, é o sal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Se eu e você deixar de ser sal, vai ser pisado pelos homens, vai ser pisado pelas pessoas. E será que não existe ninguém pisando em nós hoje? Mesmo sendo cristão, as pessoas pisam em nós. Olha lá vai o crente com aquela rapadura embaixo do braço. Mas na hora que precisa, vem pedir um pedaço do docinho, né? Vem ou não vem? Nós temos que entender que as pessoas podem falar o que ela quiser. Na hora que ela precisar, você tem que estar pronto ali. Eu quero falar um pouquinho disso. Quando você vai no pronto-socorro, por exemplo, está um enfermeiro lá. Tem gente que foi empinando moto na rua, bateu na carroceria de um caminhão e se acidentou. Estava estuprando não sei quem e se machucou. Quando chega lá o médico pergunta, o que ele estava fazendo? Estava empinando moto? Não vou atender não. Estava fazendo coisa errada. Aí chega o outro que estuprou, estava machucado lá, a filha, a criança, uma menina, 7 anos de idade, chega lá no hospital machucado porque o pai da menina sentou a lenha nele. O que o médico vai fazer? O que aconteceu? Era estupro. Vai morrer. O que eles fazem? Eles atendem, não importa, eles têm que fazer diferença na vida das pessoas. Eu e você precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, independente do que aconteça. Hoje é ele que acontece, amanhã pode ser eu. Hoje eu estou por cima da carne seca, eu estou bem, estou com saúde. De vir com o nariz entupido de dia, mas agora eu estou são. Sarou, a minha alergia sarou. Mas quando eu não estava bem, eu tive que pedir para as pessoas pregarem. Eu tive que pedir para falar no telefone. Vai aparecer o quê? Não dá. Irmão, a gente precisa das outras pessoas. Nós não fomos criados para viver sozinho. Deus olhou para Adão e falou assim, rapaz, está muito sozinho. Vou arrumar uma esposa para você. Arrumou uma esposa para ele, estava sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho. Quer ver uma coisa? Pastor, eu preferia viver sozinho. Imagina você ganhando uma Ferrari, a última geração. Pensa.
Só que o lugar que você vai andar com ela é no deserto. Ô, pastor, aí não tem graça, quem que vai ver a minha Ferrari? Tá vendo? Tá vendo? Você não está fazendo as coisas por causa de você, você está fazendo por causa do outro. Outro dia eu brinquei com meu filho, falei, se todo mundo morresse dessa terra, eu ia pegar todos esses carros e vender. Ele falou assim, pai, se todo mundo morrer e você pegar todos esses carros, você vai vender para quem? Eu falei, para você, um curioso desse tamanho. Irmão, não tem graça, a gente compra, a gente põe uma roupa, tudo por causa das outras pessoas. Adão e Eva, eles precisavam pôr roupa? Não, andava ali tranquilo, sossegado. Depois do pecado teve que pôr roupa. Nós colocamos roupa não por causa das pessoas, mas por causa do pecado. O pecado é o que deixa o sal sem sabor. O pecado é que, como se você pegar, sabe aquele peixão que eu falei para você lá, não sei nem o nome mais, o bacalhau? É que eu não como isso, eu sou vegetariano. Se você tirar o sal de uma parte e deixar sem ali, as moscas vão vir em cima e vai botar ali, vai virar um bicheiro aquilo. Então nós não podemos estar desprotegidos de uma parte de nossas vidas, nós devemos estar protegidos em todas as áreas da nossa vida. Na minha vida financeira, eu não vou pedir, não vou levar dízimo lá não. Eu levar dízimo? Mas lá no Velho Testamento está escrito que tem que honrar pai e mãe. Você que é pai e mãe, gostaria que seus filhos honrassem? Isso vale, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso também vale. Só não vale aquilo que vai tocar no meu bolso? Será que é assim? Meu irmão, a gente tem que olhar para essa situação. Eu tenho que fazer com que toda a minha vida esteja coberta de sal. Esteja coberta pelo Senhor, blindando das investidas do inimigo. Se não, eu e você como crente, se não for sal, vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Outra coisinha que eu queria falar com você: cristão deve dar sabor aonde está, não pode ser insonso. As pessoas têm que, irmão, só porque você é crente, você não, eu sou crente, eu só leio a Bíblia e pronto. Você tem que ser informado das outras coisas também. Senão alguém vai pagar você com dinheiro falso. Não, eu conheço nota de 100 é difícil as pessoas conhecerem, né? Mas a de R$2, meu irmão, todo mundo conhece. Conhecer as notas, se ela é falsa, se é verdadeira. Ter conversa, tá por dentro. Chega uma pessoa, você vai falar só, tem que falar de Deus para ela, mas talvez não pode falar de Deus para ela direto. Você tem que começar por um outro caminho. Você viu aí a situação, os buracos na rua de Bauru estão diminuindo, você percebeu? Tinha 2, estão emendando, ficando um só. Aí é conversa. Você começa por algum lugar e depois você vai ganhar a confiança da pessoa e vai falar de Deus para ela. Começa assim. Se tentar chegar a falar de Deus para a pessoa, vai fechar uma porta. E eu tenho que ser sal. O sal não pode ser a panela toda, tem que ser umas pitadinhas. Eu sei porque eu cozinho muito bem em casa. Miojo e ovo. Devemos buscar ser sal e não ser parecido com a terra. Olha, quero dizer algo para você. Nós devemos ser parecido com Deus. Tem gente que está querendo parecer com a terra. Não é mais sal, é terra na vida dela, porque ela quer se dar bem somente na terra. O céu está muito longe, eu quero me dar bem na terra. Vou fazer campanha para se dar bem na terra. Vou fazer campanha para isso. Vou comprar um carro. E depois, quando Jesus voltar, vai morar onde? No inferno? Temos que pensar. Eu tenho que ser sal, eu tenho que estar em comunhão com o Senhor. Devemos buscar a isso, ser igual a Jesus, ser igual ao Senhor. Porque no dia que Ele vai chamar, vai falar assim, olha, venha, bendito de meu Pai. Ele não vai falar para mim em nome de Jesus, nem vai falar para você, afasta de mim que eu não te conheço. Ele vai falar para você, vem, bendito de meu Pai, você foi sal. Aonde você esteve, você deu meu testemunho. Isso nós temos que ensinar para os nossos filhos. E às vezes nós ensinamos para os nossos filhos sem abrir a nossa boca, só com testemunho. Eu não preciso, o meu pai não teve que me ensinar a ser honesto. Ele foi um honesto. O meu pai não precisou me ensinar a apagar a luz quando não tinha ninguém. Ele falava assim, deixar acesa e não tem ninguém aqui, né? Ele apagou. Em vez em quando meu filho deixa a televisão,
videogame, luz do quarto, tudo, ar-condicionado ligado. Eu chego lá e falei assim: filho, fala pro pessoal que está no quarto não fazer muita bagunça lá, viu? E corre lá, desliga tudo, fecha tudo. Eu vou apagando. Aí, deixaram acesa aqui. Banho em casa tem que ser de 5 minutos. Qual o tamanho do menino desse tamanho? Demorar 1 hora, gente? Imagina a hora que ele crescer. É uma caixa d'água. Tem que ensinar com os exemplos. Entra no banheiro, fica cantando embaixo do chuveiro. O chuveiro acaba a água lá em casa, quando fizer isso. Mas seja ali sal para sua casa. Tem muitos que às vezes quer cobrar do filho, quer cobrar do vizinho, quer cobrar de todo mundo aquilo que ele não dá testemunho. É fácil fazer isso? Um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, não fuma. Falei: mãe, olha o respeito aí. Falei: mãe, como que o senhor pode me dar conselho para não fumar? O senhor está com esse negócio maldito no meio do dedo aí. Maldito, faz mal para ela. É um dito mal. Estava fazendo mal para ela mesmo. Hoje, sabe se a minha mãe fuma? Nina não. Não fuma. Ninguém na nossa família fuma. Ninguém na nossa família bebe. Mas todo mundo da nossa família come. Segundo ponto que eu quero abordar com você. Como luz, deveríamos ser alguém que mostra o caminho para que ninguém tropece. Como luz, lá no passado nós falamos que a luz, ele mostra o caminho. Se tem um buraco, o teu carro indica com o farol. Na sua casa, se tem um móvel, alguma coisa caída no meio do caminho, a luz faz com que você identifique. A luz faz com que você tenha acesso ao micro-ondas. A luz faz com que você tenha acesso a tudo na sua casa. Ninguém consegue ser luz antes de ser sal. Ah, pastor, eu quero ser luz, mas antes tem que ser sal. Porque se eu for luz sem ser sal antes, sem ser protegido por Deus antes, sem ter Jesus na minha vida antes, eu vou ser uma luz podre. Quer ver uma tal de um crente? Ele conhece toda a Bíblia, não pratica nada. Na igreja ele vem, ele é o mais santo de todos. Da paz do Senhor só com a pontinha do dedo, porque é muita santidade. Aí chega em casa, chega a lenha na mulher, olha que luz. Ela vai lá com a luzinha do médico para ver se, consegue enxergar. Luz em todo lugar. Eu tenho que ser luz. Mas antes de ser luz, eu preciso ser sal. Eu preciso que a minha carne esteja sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus, tomado por Deus. Eu tenho que estar protegido. Como que? Quer ver um exemplo? O crente a pessoa que vem na igreja pela primeira vez, segunda ou terceira, ela ouve a palavra de Deus, aquilo enche ela e depois todas as outras religiões e todas as outras pessoas vão para o inferno e só ela vai ser salva. Ah, para com isso, hein? Ouvi lá na igreja lá, ainda faz assim, ó. Ouvi lá na igreja lá. Mostra a Bíblia ainda. Que vai para o inferno, hein? Às vezes a pessoa está pedindo uma ajuda ali, me ajuda. Eu perdi o emprego, sou viciado em droga aqui. Quem é viciado em droga vai para o inferno. Está ajudando quem? Irmão, se a pessoa parou na sua frente, ele está vendo pelo menos sal na sua vida. E você nesse momento tem que ser luz, você tem que mostrar o caminho para esta pessoa. Se ela vai seguir por esse caminho, já não é mais problema meu e seu, mas mostre o caminho. Olha, o caminho é lá, o caminho é esse, o caminho é a palavra de Deus, o caminho explica para a pessoa, com um exemplo seu. Se ela não consegue ir, vem com ela, traz ela, eu vou passar na sua casa, eu vou com você. Aí depois, se ela fizer qualquer coisa fora disso, é responsabilidade dela. Mas ninguém pode ser luz sem ser sal. Porque senão não vai entender. Vai usar a luz para coisa errada. Quantas pessoas, meu irmão, não usam a sua inteligência que Deus deu para fazer as coisas erradas? Nós devemos olhar para dentro de nós. As minhas atitudes e as suas atitudes têm engrandecido, louvado o nome do Senhor. Devemos pensar nisso. Jesus está para vir buscar a igreja. Se você ler Mateus 24, está dizendo lá, todas as coisas estão acontecendo. Roubos, corrupção,
pai matando filho, filho matando pai, criança matando, esfriando o amor, terremotos, fome, doenças incuráveis. A gente está vendo tudo isso aí. Está acontecendo, o fim está chegando. Jesus daqui a pouco vai tocar a corneta. E aí a gente vai para onde? Temos que pensar nisso, igreja. De repente pode não existir amanhã. Pode Jesus vir hoje à noite e levar eu e você para o céu. E aqueles que não estiverem na presença do Senhor, vai para outro lugar que é bem quentinho, o inferno. Nós devemos estar nos preparados. Outra coisa, o cristão que quer ser luz, sem ser sal, se torna uma pessoa muito chata. Ih, lá vem o crente. Ih, pelo amor de Deus, hein? Olha lá. É desprezado. Não participa. E quando chega, parece que é o único que sabe tudo. Não está disposto a aprender. Meu irmão, quem acha que sabe tudo, parou de aprender, morreu. A palavra de Deus diz assim: conheçamos e prosseguimos em conhecer. Não acabou o conhecimento. O que você sabe é só o começo. É só o começo. Se Jesus fosse escrever, se Deus fosse escrever na Bíblia tudo o que Ele fez, não caberia no mundo tudo o que Ele escreveu. Como que Ele fez um ser humano? De tipo de célula, sangue, partícula. Se Ele fosse escrever tudo isso, como criou um animalzinho, como criou uma folha, como criou uma fruta. Se Ele fosse colocar um por um assim, tudo detalhado, como uma receita, quantos livros ia ser necessário? Ele explicar como é que Ele tira da terra o açúcar da cana, como que Ele tira da terra aquele sabor do limão, de uma laranja. Se Ele fosse explicar tudo isso detalhadamente, quantos livros seriam necessários? Sabe, eu e você poder guardar aqui dentro da mente, na memória, tudo aquilo da minha infância lá de trás. E colorido, irmão. Quando eu lembro colorido. A televisão preto e branco foi até pouco tempo aí. Colorido é para cá. E a gente lembra tudo colorido. Olha a tecnologia de Deus. Nós temos e vamos fazer a diferença. Amém, igreja? Eu e você na minha casa, na minha família, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser sal lá, temperantes. Ah, tem um cara lá que eu acho ele muito insonso. Ei, você é sal, vai dar um sabor diferente lá. Ah, eu acho muito lá na casa daquela pessoa lá, parece uma treva. Vai lá, você é luz. Você vai fazer a diferença. Luz e sal da terra. Mais um outro ponto aqui, a luz tem que estar em evidência. A luz, ela não pode estar escondida. Imagina se eu acender uma luz e colocar dentro da gaveta. Para que serve a luz? Eu comprei tantas lâmpadas aqui na igreja, mas vou esconder tudo lá dentro da minha sala. Que adianta comprar lâmpada? Que adianta ter luz lá dentro de um lugar só? A luz tem que estar num lugar que tem necessidade. E muitos crentes, às vezes, cristãos, eles são luz de Deus mesmo, mas eles se escondem. Eu e você temos que ser luz para brilhar, sabe? E as pessoas não podem olhar para o brilho da nossa luz, tem que olhar para aquele que deu a luz, porque a glória é de Deus. Quando você está andando na estrada e alguém está com o farol alto, aquele farolzão de frente, o que acontece? Você começa a ver manchinhas brancas depois com aquele farolzão. Quem olha para o farol vai ficar cego depois, vai ficar um tempo sem enxergar direito por causa dessa luz. Deus então está nos ensinando que nós temos que fazer com que as pessoas olhem para nós, mas como um canhão de luz apontando para o céu. Você é um canhão de luz apontando para o céu, amém? Você sempre vai estar apontando para o Senhor. Quem olhar para você vai ver Deus. E aí nós vamos ser sal e luz para este mundo. Quero concluir aqui com você. Abra lá em João 8,12. João 8,12. E ser sal e ser luz da terra, meu irmão, essas coisas não acontecem de uma hora para outra. É um processo de Deus. É o agir de Deus na nossa vida. Ah, eu sou sal. Não, eu estou em processo. Eu estou sendo trabalhado por Deus. Porque o sal ocupa, Jesus ocupa na minha vida
o lugar que eu dava para outras coisas. Quando eu tenho muita coisa dentro da minha vida, dentro do meu coração, Jesus não consegue entrar porque Ele está ocupado por meus interesses. Então eu tenho que tirar as minhas coisas. É por isso que quando a gente vem para a igreja e Deus começa a trabalhar, em Mateus 11, 28 diz assim, venha como está, né? Dito assim, mas vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está dizendo assim, ó, venha do jeito que você está. E ali Ele vai aliviar, Ele que vai trabalhar, Ele que vai tirar tudo aquilo que precisa ser tirado. E ali, aquele lugar que de repente era preenchido por uma coisa que não agrada a Deus, Deus vai colocando, e aquilo que atrapalhava vai saindo, e o Senhor toma o lugar daquilo. Aí mais para frente, mais outra coisa vai acontecendo, o Senhor vai tomando lugar, é um processo. Vai cicatrizando tudo aquilo, olha lá em João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem a luz da vida, amém? Você tem a luz da vida. Onde você vai, você é luz. Aonde você for, você vai ser bênção. Aonde você for, vai ser temperado. Aonde você for, vai ser ter sabor. As pessoas vão se interessar. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero servir o Deus que você serve. Porque você não é uma pessoa que entra dentro de uma redoma, mas você é uma pessoa que está acesso. Lembra que eu falei do pronto-socorro? Independente do que a pessoa fez, o hospital, o médico, o pronto-socorro tem que atender essas pessoas e lutar o máximo para que ela seja curada. Eu e você, as pessoas que Deus colocar diante da gente, orar, interceder, falar de Deus, motivá-la, enquanto ela está ali. Se um dia ela decidir fazer o que por bem ela achar, você fez a sua parte e não está devendo nada para ninguém. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor rápido aqui, por favor.